De volta com o nosso Você Bonita, hoje com a gente, nossa nutricionista querida Alexandra Saharovski, para uma pauta que a gente adora. Vamos dar ideias, né? Do que a gente inclui e o que a gente não inclui. Então, exclui, adorei as plaquinhas, né? Incluir e excluir no nosso cardápio, quando a gente pensa nos lanchinhos intermediários. Sim. Quando a gente fala também em excluir, Carol, quando não é excluir proibição, não é esse o ponto. Tá. Mas por que a gente não pode começar a pensar, começar a se programar de ter alimentos que vão te trazer mais nutrientes, que vão te dar mais saciedade, que vão ser menos industrializados e menos refinados. Tem a questão dos prebióticos também que o doutor estava falando agora, né? Que é interessante a gente incluir a mais na dieta. Então não é que a gente né? vai excluir para sempre, nunca mais vou comer. Não, gente, porque aqui é tudo assim, com bom senso, né? Tem dia que realmente vai estar mais frio, de repente você está querendo comer, sei lá, um biscoitinho com um chocolate quente, um pão de queijo, por exemplo. Não é esse o problema, não é essa a questão. A questão é em quanto tempo que você fica consumindo esse tipo de alimento e deixa de consumir outros. Perfeito. Né? Vamos começar então, a gente tem aqui algumas opções na nossa mesa, e aí eu vou encostando e tal, e aí a Lê vai dizer que lado a gente põe. Se é do lado do incluir ou se é do lado do excluir. Vamos começar? Vou começar já com esse, ó. Com o açaí, né? Cheio de granola, olha que coisa, né? Geladinho. E aí, Ale? Então, o açaí é interessante. A fruta, o açaí em si, é nossos blueberries, né? Riquíssimo em antioxidante, gordura aí que é interessante a gente manter na dieta. Mas o que acontece? Quando ele passa a ser industrializado, o que acaba acontecendo? Os ingredientes que vão. Então, quando for consumir o açaí, quando você for comprar industrializado, e dependendo da marca que você consome, vai ler ingrediente, vê o que entra em primeiro ingrediente. A maioria ali. é com açúcar, né? Açúcar. Se não entra em primeiro, vai entrar em segundo e terceiro ingrediente, açúcar, né? E aí a gente já sabe que não é um alimento que é muito interessante ficar consumindo sempre. Outro ponto, querendo ou não, a fruta já é extremamente calórica. Gordura, né? De repente, algumas vezes na semana, de repente você conciliar com uma atividade física, de repente com o contexto inteiro da sua dieta, é interessante incluir um açaí. Tudo vai depender da quantidade também. Outro ponto, a granola é um excelente alimento? Tenta comprar uma granola que não venha açúcar. Porque a maioria também tem açúcar. Gente, açúcar é açúcar orgânico, então é açúcar demerara, é cristal. Por essa questão que a maioria e as pessoas não notam. Né? Não notam. Que tá no rótulo que tem pode que ter ler açúcar. rótulo, gente. Show. Vamos lá. Eu vou pra esse aqui, que é paixão, eu sei que você ama, né? Amo. Os lanchinhos com ovos aí. Eu acho que é um excelente alimento, né? Ele é rico em aminoácido, proteína, né? Essa questão do colesterol, a gente já sabe que já caiu muito em desuso. A proteína, ela vai dar mais saciedade, né? Você aumenta a termogênese do seu corpo para a absorção dessa proteína. Então, eu acho que o ovo é sempre bem-vindo. Tá? E não precisa ser só no lanche nos lanches intermediários. Vamos incluir o ovo. Agora, a diretora falou assim, para eu pegar um que não é muito óbvio. Que ela quer um polêmico. Eu vou colocar um que eu quero ouvir a opinião da Lê sobre, tá? Damasco. Tá. Os damascos, né? As frutas secas em geral. Eu acho interessante ter esse tipo de alimento. Porém, a quantidade e a procedência que vem desse alimento. A gente já sabe que tem alimentos que são secos, que estão ali, é zero, é natural. Não, na verdade, para eles ficarem mais adocicados, para chegar na textura, se enche de açúcar. Então, ele pode ser uma alternativa de lanche, desde que a gente saiba a procedência, é o mesmo ponto do açaí. Tá? E ele vai manter nutriente e tudo mais, tudo vai depender da quantidade, que a gente sabe que quando a gente já fez até uma pauta de frutas secas aqui, a gente sabe que quando ele está seco, né, a quantidade dele aumenta, então 100 gramas do alimento fresco é diferente de 100 gramas do alimento desidratado. O alimento in natura, né, para o desidratado. Então, eu vou colocar uva passa e damasco, o que você acha do não incluir? Eu acho que pode incluir, tá? Eu acho que pode incluir. E outra, você também, para não comer uma quantidade absurda, você pode fazer também juntando com algum outro tipo de alimento, como, por exemplo, o iogurte. Ótimo. E aí fica um lanchinho mais completo. Porque, querendo ou não, Carol, às vezes a gente fala, inclua mais fruta, tal. E
às vezes, para aquelas pessoas que é um pouco, que tem a necessidade de comer um pouco mais, às vezes você entra com uma fruta seca, às vezes você entra só com a fruta, não dá aquela saciedade que a pessoa precisa. É verdade. E aí o que acaba acontecendo? Ela acaba comendo mais, né? Então muitas vezes a gente fala, ai, tá bom, inclua uma fruta aí no meio da sua tarde, por exemplo. De repente, para aquela pessoa não vai suprir a necessidade. Eu também então, acho. a gente precisa saber no contexto geral como que é aquela pessoa. Então, eu acho sempre interessante juntar a fruta seca com uma fonte de proteína, de repente. E nesse caso, o iogurte, o iogurte, que é fácil. e fica gostoso. Agora né? eu vou para um polêmico também, que é o esse- polvilho. E que é gostoso, né? O polvilho é gostoso. O gente. biscoitinho de vento, como É. chamam, né? De vento mesmo, porque de nutriente não tem nada. Né? Eu acho assim, eu excluiria, né? Você comer de petisco uma vez ou outra. Agora, ficar com lanches de polvilho, gente, é gordura pura. Não tem nutriente, não tem fibra, não tem nada, né? Que não tem vazio, que dar. caloria vazia. Básico é só para encher o estômago, que eu falo, que eu brinco com meus pacientes. Você só enche o estômago naquele momento. Naquele momento. Depois acabou. É verdade. Tá? Gente, que criança come que vem de criança comendo polvilho, porque as mães acham que é um alimento inofensivo. Gente, não é tão inofensivo assim. Eu excluiria, de verdade. E claro que a gente está falando também de uma questão, às vezes assim, por exemplo, é uma coisa prática e tal, que a gente está falando aqui pensando em adultos, né? Quando a gente pensa Sim. nas coisas, a gente sabe que as crianças gastam mais, vão fazer atividade. Sem Aí é um dúvida. outro contexto que precisaria, né, Ale? Assim, mas outro ponto assim, Ser é o que analisado. você está acostumando o paladar da sua paladar criança. da criança. Né? É isso, Entendi. só o ponto, né? De A gente gostar não vai só- falar disso, mas Perfeito. não tem nada de nutriente, vamos fechar assim. Então eu aproveito e já pego a tapioca, né, aqui, assim. Ó, Sandrinha que fez, sempre tá bonitinha assim, Sandrinha que fez, ó. Olha lá que gracinha esse tapioca, é gostosinho também. E aí, Ale? Tapioca, né? Tudo vai depender para quem, qual é o objetivo da pessoa. Eu não gosto muito de prescrever tapioca, de verdade, tá? Também Por mais caloria que não vazia? tenha aquele conceito que não tem glúten e tudo mais, eu não acho interessante, principalmente para aquelas pessoas que comem a tapioca, por exemplo, sem nada, ou fazem a tapioca doce, que piora ainda essa situação, ou passa lá simplesmente uma margarina, um requeijão e acabou. Eu não acho que é um lanche muito saudável, eu acho que não sustenta, não tem fibra. Eu prefiro excluir. Caloria né? Vazia? Caloria vazia. Ainda sem que é dúvida. fonte de origem, né, assim, da natureza, natural, Sim, de é alimento. natural, mas é um carboidrato refinado. É refinado, né? verdade. Então, como eu falei pra você, depende da situação, tá? Mas eu prefiro, para as pessoas, assim, entrar de lanche, eu não gosto muito de trabalhar com esse tipo de alimento. Vou pegar um outro aqui, ó. Ah, tá, quase. Posso? Ah, tá. Aqui. Peraí. Eu vou deixar esse aqui na sua mão. Olha lá, Tá. meninos. Ha! É aquele, é queijinho. Sabe o queijinho? Vai excluir ou incluir. Eu prefiro excluir. Você prefere excluir? Eu prefiro excluir. Não falando assim Né? de marketing, nananã. Mas Pelo falando... tipo do alimento mesmo, porque é um alimento extremamente processado. Mas é queijo, tem proteína, é mínimo, tem mais gordura do que proteína, Entendi. é muito sódio e tal. E aí o que as pessoas gostam de fazer? Juntar este com este. E Já esse faz aqui, ó. E esse aqui, ó. Olha só. Então né? a Ale já fez aqui o pacote, Eu já fiz o botou pacote, tudo no escuro. né? Então, essa daqui com aquele queijinho e com esse com o aqui, suquinho. né? Olha só. Aí já... O que tem de proteína? Carboidrato lá em cima, Lá em carboidrato extremamente simples, refinado, né? E não vem me falar que o suquinho tal é bom, conserva nutriente, conserva a fibra, porque já foi não embora. tem, já foi embora, né? É só Gostei que gostosinho. Você já linkou tudo. Agora, né? a gente poderia, então, ao invés de fazer um sanduichinho dessa bolachinha, Isso. fazer esse aqui, ó. E a configuração você é acha desse? completamente diferente, né? Cara boa, né, esse aqui? Esse aí esse é de frango com cenoura, vem um alface, vem uma ricota. Você acha que você comer um alimento desse, comparado com esse, o que está te trazendo de nutriente? Então, estamos utilizando carboidrato? Estamos, mas estamos utilizando carboidrato integral, né? Estamos utilizando uma proteína? Sim, é um frango, não é um presunto, não é uma mortadela, nem um peito de peru, é um frango desfiado, Tá. né? Tem a ricota também, e aí Olha lá, vai ter um alface, pouquinho de cenourinha. cenoura, alface, né? Então é completamente diferente a proporção de tipo de alimento que tem aqui do que aqui. E querendo ou não, a quantidade de caloria
Elas vão ser parecidas? Vai, só que é a diferença do tipo do alimento que tem. Que é a questão dos nutrientes Dos que você tá colocando. nutrientes, exatamente. Perfeito. Vou colocar então no saciedade incluir. muito maior. Tem gente que morre de fome à tarde. Aí você vai falar pra pessoa, ai, vai lá e come uma barrinha. Não vai, né? Não dá, gente. Não dá. A gente ainda não chegou aqui nesse trio, tem um pãozinho de queijo, tem muita coisa. Mas perguntinha do público, quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Maurício. Um beijo. A Ale eliminou a tapioca pura, então gostaria de saber sobre a crepioca. Ela é válida? Não, assim, eu acho que ok, dependendo do momento que você utiliza essa tapioca misturada com ovo ali, vai mudar a configuração do tipo do alimento, dependendo do qual é o seu objetivo, dependendo que momento você utiliza, eu acho que é válido, mas eu ainda acho que existem alimentos que vão te trazer outros tipos de benefícios do que a tapioca. Por que não come a mandioca inteira, então? Entendi. Né? Ou legume. Né? Ou uma batata doce, ou mesmo uma batata inglesa, tá? Com ovo, por exemplo. Entendi. É uma sugestão de lanche que eu trabalho muito, sabe, Carol? Os tubérculos. Principalmente para quem faz atividade física, com ovo, com atum, com frango. E você sabe, a gente sempre fala sobre isso, né? Tem algumas coisas que são culturais. Então, quando você olha ela, que é a panquequinha, do jeito que ela tá, talvez dê mais vontade de comer do que quando a gente pensa. Mas assim, no final vale mais a pena comer um alimento. Sim, a gente não está falando assim de que não é proibição, que não é isso que a gente está querendo que as pessoas entendam. Eu quero só que as pessoas entendam que não dá para ficar comendo de lanche toda vez uma tapioca, porque tem outros alimentos que vão te trazer outros benefícios. É só isso, né? Uma vez ou outra você quiser incluir uma tapioca, tranquilamente. Sem problema. Né? Perguntinha do público, tá bombando, olha lá quem escreveu pra gente, tem umas coisas que eu quero mostrar aqui, olha lá. Frank, querido, um beijo pra você. Ô, Gláucia, ano que vem nós vamos chamar o Frank pra falar também do Oscar, viu? Porque ele assiste tudo, sabe tudo, Frank. Passei dos 40, o que eu devo excluir pra aumentar minha testosterona e reduzir minha ansiedade? Obrigada, querido. Primeiro de tudo, eu não sei, né? A gente não sabe, é difícil responder assim, porque eu não sei do cotidiano de vida dele. Mas primeiro de tudo, álcool é uma coisa que deve excluir. Que diminui, açúcar em excesso também. Tá. Né? Alimentos muito ricos também em cafeína, muita cafeína, como vindo de refrigerante, de chás industrializados. Tá. E os carboidratos refinados. Esse né? é o E número industrializado, muita carne vermelha também, tá? É difícil, assim, orientar quando é uma pergunta para uma pessoa que a gente não sabe como é que é. Mas esses são os principais. No geral. Né? Beber mais água, as pessoas não bebem água. Verdade. Né? Vamos para alguma coisa ou vamos para a pergunta, diretora? Perguntinha, dá tempo. Na tela quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Tassi, um beijo. Tem diferença de lanche pré e pós-treino, dependendo da hora em que realiza o treino? Essa pergunta é demais. Tem diferença. Hoje a gente sabe que na parte da prática esportista ali, a gente não vai utilizar o carboidrato que você ingere 40 a 1 hora antes do treino. É o carboidrato de 4 horas antecedentes do treino. Tá? Então tem diferença sim, tá? E é outra pergunta também que é difícil escrever, porque muitas vezes, né, tava se batendo muito na tecla de questão de proteína, principalmente, tem que ser logo após a atividade física. Isso está caindo um pouco de desuso. O importante é o quanto que você tem do seu consumo diário. Mas de carboidrato já se sabe que 4 horas antes ali você utiliza o glicogênio do carboidrato e não 40 minutos. E sabe o que eu acho interessante dessa questão? Quando a gente fala treino, né? A palavra treino também virou um pouco... banalizou, né? Sim. Porque uma caminhada fala que é treino e não é. Não é um treino. Então, imagina, quando a gente... eu acho que, antes de tudo, vale uma pauta só sobre isso. O conceito, o que é treinar. Eu acho que a gente está aqui também para educar o pessoal de casa, né, Ale? Com preparador físico e nutricionista, para ensinar o que é considerado treino. Para assim dizer pré e pós, certo? Pré e pós também. Vale a pena a gente falar sobre isso. Muito bem colocado. Outro ponto, tem gente que faz caminhada, tem gente que faz aula de zumba e está falando que está treinando. Não tem é o bem seu gasto assim, calórico, mas não é bem assim, né? Entendeu? Tá. Jura, diretor? Posso só mais um? Só mais um. Gente, tem um minuto. Eu quero pegar esse aqui, ó. Quer ver? Eu quero pegar a salada de frutas. O que você acha da salada de frutas? Ótimo, fruta, se banalizou muito fruta, que fruta é proibido, que fruta é isso e aquilo. Eu acho fruta muito interessante. Mamãozinho com aveia também, né? aqui, ó. E aí, o que você faz com a fruta? Acrescenta um mamão, agrega um mamão para diminuir, né, a rapidez da digestão dessa fruta aqui. Come com iogurte.
né? Come com uma salada, de repente, por que não fazer uma salada e incluir frutas na sua salada? À tarde? Tá bom. Sim, à tarde, por que não? Ah, peraí que o Toninho tem 50 segundos, só tem 40, calma, um minutinho. A barra de cereais. Barra de cereal também, dependendo da marca, do tipo, é mais açúcar do que qualquer coisa. É um engana-fome, né? Vai ter fibra? Ah, vai ter fibra, Vai ter mais mas açúcar que e tem. aí? E esse monte de açúcar que Toninho. tem aí? Né? Ah, E ó, gente, para entrar em contato com ela, nossa queridíssima Alexandra Saharovski, nutricionista, sempre junto com a gente, mandem aí o que vocês querem ver e ouvir para ela contar aqui no programa. Vai lá, @alepronutri, tudo junto, @alepronutri, tava aí na tela para vocês. E o mais importante de tudo, né, gente? Vamos fazer os exames direitinho, nós estamos no início do ano, vamos procurar ajuda e ter sempre bom senso, né, isso Ale? mesmo, Obrigada, Carol. viu? Obrigada a você, viu? Muito Feliz bom. ano novo. É Sucesso verdade. sempre, né, pra nós. Beijo, gente, até amanhã, meio-dia.